pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Castanheira e esse é o quadro Quem é Você na Fila do Pão? E hoje, né, como vocês bem sabem, eu sempre trago um convidado aqui que tem muito a acrescentar, com uma história brilhante, vocês vão adorar conhecer ele. Veio diretamente do Rio de Janeiro, José Mograve, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui, até porque ontem você me contou a história desse projeto, né, que você começou lá atrás, na pandemia, com lives no Instagram e tal, o que é uma história bonita de resiliência e de criatividade. Ah, então, muito obrigada. É isso. Muito a gente só não aqui. Tem o vinho, né? Porque lá não tem o vinho, mas isso daí tá em pauta já, inclusive. A gente, né, vamos lutar pelos nossos direitos. Exato. Mas para quem tá assistindo em casa, tá? Fica a dica aí, já pega a sua tacinha de vinho, vem assistir, porque o papo merece e tá muito legal. Bom, vamos lá. O que é Quem é Você na Fila do Pão, né? A Fila do Pão, ela vem para contar a história de pessoas reais, o profissional, o trader que tem por trás, porque assim, é legal a gente falar de mercado, é legal a gente falar de análise técnica, de tudo que a gente faz e opera no nosso dia a dia, mas quem é o profissional que está por trás das telas, né? Porque tem uma pessoa real, eu sei que teve uma construção desse profissional, então a gente quer saber um pouquinho mais aí quem é o Mograve na Fila do Pão. Conta um pouquinho, como que você começou? Prazer. Vamos lá. Como é que é a história de vida do Mograve? Vamos lá. Bom, sou pai do José Arthur, que hoje tem 5 anos e meio, mais ou menos. Meu maior tesouro, né? Meu maior projeto de vida. Esse daí não dá para comprar na bolsa. Não dá. Não dá para fazer um trade. Não dá. Bom, e não tem alvo também, né? Não tem alvo. É eterno. E nem stop. Bom, maravilha. Vamos lá. E sou marido da Maria Clara, mulher da minha vida. A gente está juntos há 13 anos, né? Mulher que eu acredito grande parte da minha vida de ter chego até aqui, né? Enfim, viveu momentos comigo que foram importantes, né? E a gente continua vivendo, graças a Deus. Bom, eu me formei em administração de empresas, tá? Sou carioca. Me formei em administração de empresas pela GV do Rio. Depois, 1 ano e meio depois, eu acho que eu me formei, 2 anos. Eu fiz um mestrado em gestão executiva e tal, e aí fui para a carreira, desde os 19 ali, eu fui para a carreira executiva não, corporativa, tá? E aí entrei na Deloitte, que é uma empresa de uma Big Four de editoria, né, ali como trainee, enfim, ali nos meus 19, 20 anos. E aí depois não parei mais e fui até os 33, né? Hoje eu tô com 36, então até os 36 foi na carreira corporativa, né? Então depois da Deloitte eu fiquei pouco tempo ali, 6 meses eu acho. E aí eu saí e fui para uma empresa familiar, era uma pequena, média empresa na época, uma empresa de refeições industriais e tal, né? De catering, né? Para quem está mais familiarizado aí com o assunto. E entrei lá como auxiliar de compras e fui evoluindo dentro da companhia, tá? E aí 5 anos depois de eu entrar, isso já era ali mais ou menos 2015, foi o ano que eu casei, eu consegui ascender até o cargo de diretor de operações da empresa. Nessa época a empresa já tinha 1.100 funcionários, eu era o principal executivo da empresa, tá? Foi uma trajetória bonita, né? Eu fiz aquilo que esperavam que eu fizesse, né? Papai, mamãe, os amigos, família. Uma trajetória que eu aprendi muito, que eu tenho muito orgulho, uma trajetória que hoje eu vejo que faz todo sentido para o que eu faço hoje, a gente vai falar um pouquinho mais disso, faz todo sentido, né? Porque durante toda essa minha trajetória, o que eu mais fiz foi fazer gente. Vou fazer uma pergunta. Faça. Você escolheu a carreira que você queria fazer? Era uma coisa que você sempre quis fazer? Era uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu nunca tive dúvida da faculdade que eu quis fazer. Muito disso pelo meu pai. Meu pai também é administrador de empresas. E meu pai é um grande exemplo de vida para mim, especialmente profissionalmente. É um dos caras mais capazes profissionalmente que eu já conheci na minha vida. Não é porque é meu pai, eu convivi com muita gente, graças a Deus, até aqui. Então, para mim, sempre foi um caminho, assim, quase Tava retilíneo, nítido, assim. nítido. Foi sempre translúcido. Eu nunca tive no meio da graduação e pensei em fazer uma outra coisa ou antes de fazer uma outra coisa, tá? Então, sempre foi muito claro aquilo para mim. E aí eu entrei para essa empresa, né? E, enfim... E fiquei lá 11 anos, tá? E há 3 anos e meio atrás, né, eu pedi para sair, tá? Fechou aquele meu ciclo lá e eu vou explicar por quê, tá? Ali por volta de 2017, 2018 nasce meu filho ali em agosto e tal, e por volta de 17, 18 eu já estava 2 anos e meio nesse cargo de direção, vamos dizer assim. E aí, óbvio, né, normal, né, acumulando funções, ganhando mais, né, com mais status, tomando mais decisões. Uma carga muito maior nas costas. De calibre muito maior do que as que eu tomava antes, e tudo certo e tal.
Com um filho nascendo por vir, né? Tem toda a responsabilidade, querendo ou não, um novo, né? E eu sempre me doei muito, assim, pro que eu fazia e tal. Aquilo realmente era a minha vida, né? A ponto de... É muito doido isso. A minha vida só fazia sentido quando eu tava no trabalho. Né? Espécie de vício, talvez, né? A minha vida em casa, ela não fazia muito sentido. Né? Então, eu troquei inúmeros jantares com a minha esposa, por exemplo, para ficar no escritório mais 2 horas. Muitas dessas 2 horas que eu ficava não tinha o menor sentido. Eu poderia, por exemplo, colocar uma pessoa do meu time, que inclusive ganhava para isso e tinha cargo para isso. Né? Eu tinha, sei lá, 7 gerentes abaixo de mim que poderiam fazer aquilo. Mas era uma necessidade um pouco obsessiva de estar no controle, de estar vendo as coisas acontecendo, né? E como se isso garantisse alguma coisa, né? Eu acho que assim, né, pegando esse gancho, eu tive empresa por 10 anos e eu tinha muita dificuldade de delegar a função. Talvez porque a gente acha que se a gente não fizer, o outro não, né, talvez não vai conseguir desempenhar da mesma forma, não com a mesma capacidade. E longe disso, né, tem excelentes profissionais, mas eu também tinha e pegava responsabilidades para fazer, justamente não conseguia mais, mas eu queria estar no controle de tudo para poder, né, ter certeza de que aquilo ali vai ficar impecável. Só que aí a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas e a gente sabe as consequências disso depois, né? A gente sai no mínimo aí com um surto, com uma... eu tenho vitiligo, né? Uma doença de pele justamente por conta de estresse. Então foi os meus gatilhos também. Chegou uma hora que meu corpo também falou. Pelo amor de Deus, não dá. Sim. Mas continua. E aí, enfim, estamos ali em 17, 18, né? Tudo indo bem, quer dizer, pô, eu nunca tinha ganhado tanto na minha vida, né? A vida financeira, profissional indo de vento em popa e tal. Eu também tinha um casamento, não sofria também dramaticamente. No final de semana, a gente tinha um final de semana maravilhoso e tal. E a gente se dá muito bem, eu e minha esposa e tal. Então, assim, tava tudo bem, né? E aí minha esposa engravida ali em 2018, agosto nasce o Arthur e tal. E muito pertinho disso tudo, eu tô um dia no escritório, umas 3 e pouca da tarde, e a minha vista esquerda apaga, né? Assim, eu fiquei... Só a vista esquerda, né? A direita ficou normal, a vista esquerda apagou. E aí, pensei que eu tava tendo alguma coisa mais séria, liguei pra secretária e falei, cara, eu tenho que ir pro hospital aqui, pega algum motorista, tem que ir pro hospital e tal. Mas você chegou a sentir... Senti nada. Nada Súbito. No corpo? Nada? Nada, você zero. só apagou? Só apagou, minha vista esquerda apagou. Como se estivesse aqui e fechasse um dos olhos, né? Muito louco. E aí fui pro hospital, fizeram um montão de check-up lá, viram que não era nada do ponto de vista cardíaco e tal, de pressão normal e tal. E aí, obviamente, né, fui pro oftalmologista, né? E aí fui pra uma emergência de oftalmologia e tal, uma médica nova, assim, tinha minha idade, devia ter uns 28 anos na época. Me atendeu, assim, analisou rapidamente, falou, olha, você tem retinopatia serosa central, é uma doença séria, é uma espécie de... Não é minha área, tá, pessoal? Dá um desconto aí. Se tiver algum oftalmologista ouvindo, por favor, dê um desconto pra esse leigo rapaz aqui. Já aproveita e já deixa nos comentários ali, escreve o nome, que nem eu não entendi. Apagão no olho esquerdo, é isso. Retinopatia serosa central é o diagnóstico, né? E aí é tipo um derramezinho que tem atrás da retina, tem uns vasinhos atrás da retina, e extravasa plasma sanguíneo, e a retina, ela perde a concavidade. Então, em vez de ela ficar assim, ela fica reta, alguma coisa assim. E aí você para de enxergar, tá? Simples assim. Zero. Nem vulto, nem nada. Tá? Enfim, e aí eu falei, bom, mas... Ela falou, olha, tem uma péssima notícia, né? Não tem cura. Né? E aí eu tava, sei lá, com 28 anos, né? Cego de um olho, cara, tipo assim, bizarro. Muito. Né? 28 não, 30. Com 30 anos ali, cego de um olho. Aí eu falei, putz, cara, filho... enfim. E ali teve um evento que foi muito importante pra mim. Dentro daquele consultório que eu devo ter ficado uns 30 minutos, eu fiz todo um balanço que eu não tinha feito até então, né? Que era uma coisa que provavelmente já estava na minha cabeça, eu já sabia que eu estava indo muito além daquilo que eu tinha capacidade física, mental e espiritual de aguentar. E aquilo estava se acumulando, e aquela foi a gota d'água, e foi a primeira gotinha que caiu para fora do copo, né? E molhou a mesa. E eu falei, molhou a mesa, né, e tal. Então, ali eu comecei a contestar várias coisas. Eu falei, cara, essa rota que eu tô indo é uma rota de colisão, na verdade, né? É uma rota que agrada de vários pontos de vista, né? Financeiro, profissional, sucesso e tal. Mas uma rota que tá tendo um preço muito alto em outras áreas da vida. E, na verdade, sem o nosso vaso físico, sem o corpo, a gente não é nada, então não adianta, né? Enfim. E ali eu comecei a fazer um balanço. Obviamente, depois eu procurei um super especialista, o cara do Brasil mais, não sei o que e tal. Fui lá, enfim. Nesse médico, ele basicamente me disse a mesma coisa
que a doutora que me atendeu na emergência me disse, falou, olha, cara, esse quadro deve melhorar, porque esse edema vai cedendo, né? E isso deve melhorar. A tua retina ela vai conseguir voltar para algum lugar, mas que não é mais o lugar original. Então, de maneira... A média é que você volte a enxergar desse olho tipo 50% do que você enxergava anteriormente. Né? Enfim. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muita fé e acredito muito em Deus e respeito quem não acredita, tá tudo bem. Né? É só a minha opinião. Né? Quando tá impossível, tá ótimo, né? Porque aí fica claro que eu não podia fazer mais nada e fica claro que eu tenho que esperar o milagre, né? Porque Deus é especialista no milagre, né? Então, se eu tenho um especialista que faz coisas impossíveis, né? Por que não usá-lo, né? E aí, enfim, rezei, minha mãe também ficou super abalada, meu pai também e tal. E 2 meses depois, a minha vista voltou ao normal, 100%. 100%? Eu sou talvez o único caso no mundo. Tá brincando? Tô falando sério. 3 meses depois eu tive no olho direito. Você já foi até pagar essa promessa aí? Já tem... Não fiz promessa. Provavelmente sua mãe já fez a promessa, já teve que pagar, mas tá assim. 3 meses depois de eu ficar bom da esquerda, eu tive na direita. E 3 meses depois eu fiquei curado de novo. Mas, enfim, você continuou trabalhando, você continuou do mesmo jeito e o nível de estresse também continuou elevado, porque, né, o médico não te falou, e aí, querido, vamos dar uma reduzida aí? Falou pra eu mudar de vida, né? Aí eu perguntei pra ele como e ele não soube responder, né? Porque eu falei, cara, mudar de vida como é que faz, né? Um montão de boleto chegando, eu tinha um padrão de vida compatível com a minha posição profissional, né? Filho pra criar. Filho pra criar, quer dizer, a despesa iria aumentar. Enfim, minha esposa sempre trabalhou, a gente sempre fez as coisas juntos. Mas, enfim, tinha ali um modus operandi de vida ali que já era corrente, né? Enfim, né? E eu falei, cara, mudar de vida como? Tipo assim, não tem como, né? Vou sair do trabalho, tipo assim, como que é isso, né? Meu a renda Deus. zero amanhã, tipo, abandonar minha carreira, sei lá, né? Enfim. Me formei pra isso, né? Eu comecei, a gente falou mais cedo sobre isso, a gente nasce com esses objetivos, né? A gente parece que é colocado no planeta e fala, ó, nasceu, vai estudar, se forma, vai trabalhar e morre, né? É o único objetivo que a gente aprendeu que é o certo a se fazer. Só que a gente sabe que isso é um custo alto, né? A gente se dedica, a gente se entrega, a gente dá o nosso máximo. Só que a vida tá passando, né? Diante dos nossos olhos. Agora você com os 2 olhos, enxergando bons, 100%, perfeito. Bons, perfeitamente. Mas o tempo tá passando, tá correndo, né? E a gente... O que a gente fez da vida, né, nesse tempo todo? Sim. Mas e aí, o que você resolveu fazer? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Enfim, conversava muito com a minha esposa e tal, ela tentava me acalmar e tal. Enfim, mas não podia parar de trabalhar, né? O fato era esse. E, paralelamente a isso tudo, eu já vinha nessa altura do campeonato, ali 2018, 2017, 18, 19, eu já operava uns, 4 anos, tá? 3. Você operava o quê? Gráfico semanal de ações. Na verdade, eu comecei operando swing trade em ações, gráfico diário, né, que é um clássico, né? Day trade eu não tinha tempo, trabalhava demais. E aí eu vi que o swing trade também era um pouco... Você tem que estar um pouco na tela também, né? Porque pula, leilão de abertura, pula o stop. Meio complexo, né? E aí eu lembro que assistindo o Stormer uma vez lá atrás, foi um grande mestre para mim. Tive a honra de depois participar do programa dele, ser chamado, enfim. Coisas da vida, né? Que são bonitas, a gente também vai falar disso. E... ele falando sobre gráfico semanal de ações, né? Eu falei, putz, cara, isso aqui é um gráfico mais lento, o stop é maior, então assim, você não vou ter que ficar olhando isso aqui toda hora. Então, cara, eu vou usar o final de semana, vou filtrar os ativos, vou deixar as entradas no aplicativo, no home broker e tal. Isso vai ativar ou não, e lá na sexta-feira eu vejo como é que tá, se tá no alvo, se deu alvo, se não deu. Pergunta aqui. Como que você chegou até o mercado financeiro? Foi por conta da faculdade? Você teve alguma base? Eu nunca tive contato com ninguém do mercado. Você acordou e... Não, o meu pai, há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, fez um seguro, uma espécie de seguro de vida, pra mim numa empresa famosa, não vou falar não, um seguro de vida que é meio resgatável. Sim. Então você não, tipo assim, todo ano, em vez daquele valor que você pagou, se você não morreu, né, ele some, aí você paga de novo. Esse é meio resgatável, era um efeito meio cumulativo. Tipo uma previdência, assim. Tinha uma previdência, junto com um seguro de vida, junto com não sei o quê. E aí meu pai passou por um
deu uma estremecida pra ele lá em relação às finanças dele. E ele falou, meu filho, eu não consigo honrar isso aqui. Afinal de contas, meu pai tem 4 filhos, pagava pros 4, né? Ele falou, meu filho, não consigo honrar isso aqui. Eu falei, pô, pai, tudo bem, tá ótimo, não. E ele falou, mas tem aqui um dinheiro, tem 30 mil reais que tem que resgatar. Eu vou cancelar e tem 30 mil, porque era um efeito cumulativo. E esse dinheiro é seu, meu filho, tal. Na época, eu lembro que até eu ofereci. Eu falei, não, pai, fica com essa grana, pô, eu tô bem, tô ganhando grana e tal, tá tudo bem e tal. Não, faço questão, paguei isso pra você e tal. E eu tinha esses 30 mil, né? E aí eu falei, cara, essa aqui é uma excelente oportunidade de honrar meu pai, né? Eu quero fazer alguma coisa diferente com esses 30 mil, que não seja, de repente, colocar na renda fixa, né? Ou colocar na conta corrente do banco, né? Eu falei, cara, sei lá, esse negócio de mercado financeiro, ações, não sei o que lá e tal. E aí eu lembro que eu comentei isso com a minha mãe. Falei, pô, mãe, sei lá, deve ter um jeito, os caras mexem com essa coisa de investimento, de não sei o quê, que 30 vira 60 e tal. Sei que, Isso é pirâmide. Alquimia, né? Tipo alquimia, fazer ouro do nada, né? Tipo... Isso daí é pirâmide, você coloca lá pra rendimento. Eu falei, pô, mãe, eu quero fazer um negócio diferente com isso aqui e tal. E aí, eu comecei a estudar o mercado, né? Botei na internet e tal, não sei o que, um dos primeiros caras que caiu pra mim naturalmente, e até hoje imagino que seja assim, foi o Storm e tal. Eu comecei a ver vídeos, negócio de gráfico de Kendall. Eu falei, cara, que isso, cara, gráfico, não sei o que, puta, não quero, eu não trabalho danado, já trabalho pra caramba e tal. Cara, e aí fui apaixonando, fui estudando igual um louco, comprei livro, enfim, li bilhões de livros e tal. Enfim, e aí, eu já, nessa época, né, tipo, eu já tinha uns 4 anos fazendo isso, já tava fazendo gráfico semanal de ações. E depois de uns 3 anos fazendo assim, as coisas começaram a se equalizar. Nos primeiros 3 anos eu perdi dinheiro, muito pouco, nunca quebrei e tal. Mas não dava certo, né? Eu saía antes, entrava errado e tal. E aí, depois, assim, no 4º ano começou a ficar legal. Eu comecei a ganhar bem mais daquilo que eu perdia, né? Eu falei, pô, legal, isso aqui é legal. Comecei a fazer uma renda, aqueles 30 já tinha virado sei lá quanto e tal. Falei, pô, que legal, isso aqui é uma possibilidade e tal. Já tava manipulando muito melhor a plataforma operacional e tal. Já tinha 2 telas lá na minha sala do trabalho, então já, né? E tá tudo bem, o negócio tava rolando. Falei, cara, isso aqui é uma excelente segunda renda, né? Porque assim, não ganhava ali nem perto do que eu ganhava com a minha profissão. Isso aqui é uma segunda renda e tal, não sei o que lá. E aí, com o tempo foi passando, foi aumentando essa minha exposição, né? Porque o conhecimento vai aumentando e a gente vai podendo arriscar mais, né? Não, e eu quero pegar um adendo aqui, que você, depois de 4 anos, foi que você começou a ver a sua curva. Depois de 4 anos. Então, assim, pra quem tá começando agora, inclusive, né? Acho que ter paciência de aceitar esse processo, que tudo vai levar tempo. A sua profissão mesmo, a sua faculdade foi 4 anos, né? Então, para quem tá começando agora, né? Eu sei que é difícil, a gente no início a gente não vê a roda girar e a gente sente que tá patinando, ou tá andando para trás, tá dando ré. Mas é o tempo, né? Os 4 anos ali, o meu também foi mais ou menos nesse período. Eu acho que é tempo de tela, é experiência, é a malícia de mercado que a gente vai aperfeiçoando e depois as coisas tendem a andar. Então, aguentem aí que... botar a sementinha, né? Primeiro que a raiz pra baixo para depois sair pra cima, né? É isso. Tem aquele... Não sei quem inventou isso, mas é brilhante. Bom, enfim. E aí era isso. Então, assim, a situação era, naquele momento eu tinha essa renda extra proveniente desses trades que eu ia fazendo de gráfico semanal, né? Trades longos, 15% de stop, 20% de stop, 12% de stop, buscando alvos de 20%, 30%, 40%. Trades que demoravam, às vezes, 6 meses para dar alvo, 5 meses para dar alvo, e tava lá. E, enfim, aquilo não me consumia energia nenhuma e tava tudo certo, tá? E era lucrativo. E performava acima de, por exemplo, da renda fixa. Né? Obviamente, eu não peguei meu dinheiro todo, botei lá, era uma parte, enfim. Né? Nessa época, acho que, sei lá, era 10% do meu capital total, 10% do meu patrimônio, 15%. Sim. Tá? Bom, enfim. E aí eu tive esse problema de saúde, aí eu comecei a entrar numa de começar a contestar as coisas, né? Acho que é um movimento de sabedoria, talvez. Ficando um pouco mais velho também, já estava ali com 30, né? Então, não era mais menino. E meu filho nasce, e os primeiros 2 anos do meu filho, assim, eu acompanhei na horizontal, né? Então, assim, via no berço dormindo, né? Sempre na horizontal, nunca na vertical. Então, eu nunca vi ele em pé. Eu só vi ele deitado, né? Então, péssimo, né? Péssimo, até um pouco traumático. Eu chegava e saía de casa às 6 horas da manhã, estava dormindo, e voltava para casa às vezes 9 da noite, estava dormindo, né? E aí eu comecei a parecer aquele cara que vem aqui em casa no final de semana e brinca comigo, e na segunda-feira ele não tá de novo. Sei. Isso começou a me torturar, sei lá, né? Enfim. E aí eu fiz um plano, eu continuava operando, aí eu já tava com, sei lá, não sei, 7 anos de mercado, 6. Minha exposição era bem maior já, né? Até porque meu patrimônio foi crescendo com a minha profissão, então a proporção em cima do patrimônio, né? Conta matemática básica. Aquilo começou a fazer sentido e tal, e eu lembro perfeitamente, teve assim um mês específico, não sei que ano foi,
talvez 2019, que em um mês eu tirei o meu salário, assim. Foi uma coisa pontual, não foi direto. Depois dali não foi direto, mas eu lembro que aquilo foi muito significativo, assim. Eu falei, caraca, isso aqui rendeu a mesma coisa que o meu salário, né? E ali acho que ficou uma espécie de tatuagem do seguinte, ó, cara, isso aqui Se você dedicar, é um B, um então. plano B que, de repente, se eu botasse mais tempo e energia e estudasse mais, ele pode virar o plano A. E eu sabia a quantidade de horas que eu dedicava para aquilo, era muito pouca. Então eu falei, cara, isso aqui é muito eficiente, porque eu dedico 16 horas do meu trabalho, por dia, da minha saúde e tal, para ganhar X. A mesma coisa, a mesma quantia. E eu ganhei a mesma coisa, eu dediquei, tipo, sei Bem lá, menos. 1/20 de horas no mês para isso aqui, né? Então começou a ficar um pouco sedutor, mas eu sou muito, assim... Pé no chão, assim. assim. Aí eu olhei aqui e falei, não, cara, isso não vai acontecer de novo. Um negócio pontual, deu tudo certo, é o mês que tá tudo certo e tal, não sei o que lá. E aí, obviamente, que o mês seguinte não foi igual, mas assim, já era um valor legal, né? Já era um valor legal. E aí eu tracei um plano com a minha esposa. Falei, olha, cara, a gente tem que construir aqui um patrimônio X, né? Para que eu consiga tentar fazer uma transição de carreira, né? Qual foi essa conta? Eu falei, olha, a gente tem que pegar a nossa despesa hoje, né? Então, assim, pra gente não fazer um sacrifício de ter que descer o padrão de vida, né? Especialmente, gente, quem tem família, esposa, marido, filhos, vai ficando mais difícil de você conseguir descer o padrão de vida sem que isso gere, de repente, uma desordem total, né? Sem que isso afete o teu casamento pra caramba, né? Com certeza. E tal. Então, eu tive essa sabedoria, graças a Deus, de falar, cara, eu não posso... Tirar isso que... A minha família não pode pagar o preço da minha transição de carreira. Então eu tenho que fazer essa transição de carreira e tenho que garantir mais ou menos o que eu consigo garantir hoje para eles, né? Tudo bem que a gente faça uma economia ali e aqui, mas é uma economia que eu não vou economizar 10 mil por mês. Talvez eu consiga descer meu padrão de vida em 3 mil por mês. Tudo bem que é dinheiro, mas né, não é tal. E aí a gente fez uma conta, eu falei, a gente precisa ter tanto aqui na renda fixa e tal, não sei o que, já tinha um apartamento com nós e tal. E aí eu cheguei nessa conta 2 anos e meio depois, né? E ela sempre te apoiou, assim, apoiou. sempre acreditou no... Porque, assim, eu sei que isso é uma das dores, né, nas famílias, né, porque a gente vê, inclusive, né, essa conversa de que, é aposta, né, essa coisa não presta pra nada, enfim. Então, eu sei que tem muita gente que tá em casa, que tá assistindo, inclusive, que passa por isso, né, até mesmo dentro do casamento, isso chega a ser um problema, Acho né? que muito do apoio também, Nath, foi da construção do raciocínio que a gente fez junto, né? Foi uma transição de carreira, mas com baixo risco. Porque eu tinha uma carreira profissional sólida. Eu ia tentar fazer uma transição que eu ia me dar um ano e meio para ver como é que é. Sim. Eu não ia me dar 5 anos, porque depois eu ia tentar, de repente, voltar pro mercado de trabalho e não ia conseguir. Né? Então eu sabia o seguinte, falei, olha, cara, eu vou tentar fazer essa transição, vou ver como é que é só operar, falo só porque não é só operar, né? Só operar, sem estar no meu trabalho, e eu vou me dar, sei lá, 1 ano e meio, talvez no máximo 2 anos para esse negócio. E se isso não virar, eu ainda tenho tempo de voltar. Eu estava relativamente jovem ainda, quer dizer, eu estava com 33 anos. Então, assim, eu fico brincando, eu faço questão de não passar a ideia de que eu sou um herói, de que eu fiz a transição. Foi muito calculado e o meu risco era baixo, tá, gente? Por isso que eu fiz, né? Eu tinha um filho para criar, meu filho tinha 2 anos. Né? Então, e beleza. E aí eu fiz eu cheguei nesse número ali no final de 19 para 20. E aí eu aviso na empresa no começo de 20. E março de 20 vem o lockdown. Pandemia. E aí, por uma questão moral, ética, profissional, espiritual, sei lá o quê, capitão bom não abandona o navio na tempestade. Né? E aí eu toquei todo o Covid. Só pra você ter ideia, assim, a gente, de um dia para o outro, assim, 24 horas, né? A receita da empresa caiu 80%. Era uma receita de 6 milhões mês. A gente foi pra 1 milhão. Caraca. 1.100 funcionários. E você continua enxergando isso daí. Esse é um milagre. 1.100 funcionários. Caraca. Virava a noite no telefone, enfim. Caos total. Faço toda essa gestão. E aí chega ali final de 20, dezembro de 20, né? Assim, já estava gerido. Eu lembro que na época o governo
fez algumas coisas, né, se movimentou Uhum. e tal, em relação principalmente à folha de pagamento e tal, que era o nosso maior problema, né? A gente tinha Uhum. 1.100 funcionários. Então, eu faço toda essa gestão e aí eu saio em dezembro de 20, né? Entrego uma empresa equalizada, uma empresa que eu já tinha certeza absoluta que o barco ia sair do outro lado da tempestade. Sim. Né? Precisava ainda andar mais um pouco para sair da tempestade, mas eu já tinha Deixado noção ela total no caminho. de que a tripulação, o navio, estava em condições para vencer aquilo. Né? E venceu. E aí eu saio da empresa, dezembro de 20. Né? E aí eu vou para casa e, enfim, e pela primeira vez desde os 19 anos, né, eu não tenho um trabalho formal. E assim, você tem a preciosidade do tempo a seu favor, né, agora. Mas foi dramático os primeiros 6 meses. O meu telefone não tocava mais, né? E isso tem um peso. As pessoas não me ligavam para pedir uma aprovação de um orçamento de 1 milhão, por exemplo. Ninguém mais me chamava para jantar na casa de ninguém. Eu não tinha mais os benefícios, não tinha mais o salário da empresa. E não tinha mais os status na minha vida pessoal com amigos de dizer que eu era diretor de empresa. Não, e não só isso, mas você acaba... Que foi uma das coisas também que eu senti muito na minha transição. Eu trabalhava com eventos, eu estava sempre cercada de pessoas. Eu tinha relacionamentos com muitas pessoas ali. Quando você vai pro home office para ser trader, é você e a tela e você. Então, e eu tinha uma cobrança de que assim, se eu não clicasse, eu não estava trabalhando, porque minha obrigação como trader era clicar. E aí, às vezes o mercado ele não tava encaixando, não tava pra dentro, mas não, eu tenho que clicar porque é o meu trabalho, é a única coisa que eu tenho que fazer. Eu te entendo, é pesado pra caramba isso, mas imagino, pra quem ficou a vida inteira trabalhando com o telefone grudado na orelha, de repente tá mudo. Enfim, foi muito difícil os primeiros 6 meses, né? Todo mundo perguntando, pô, e aí, cara, você vai voltar pro mercado de trabalho quando, né? Tipo, pô, tu saiu da empresa, mas tu vai pra uma outra, tu tá cumprindo um tempo aí. Você tirou férias? Tipo assim. E, cara, começou a ficar meio infernal, né, cara? Então, assim, os jantares era o tema, né? Tipo, e assim, até tentar explicar, né, pras pessoas. Você saiu desse negócio pra tentar o mercado. Eu falei, não, cara, foi uma conjunção. Eu parei porque eu não aguentava mais e o meu plano B era o mercado e agora o mercado virou meu plano A e tal. Enfim, foi aquela questão toda, né? Enfim, isso passou, os 6 meses foram muito difíceis, eu fiz muito pouco resultado nesses primeiros 6 meses, porque eu mudei aquilo que eu fazia, né? Eu era um cara que ficava muito pouco na tela, era um cara que operava só gráfico semanal, né? Aí eu fui pro day trade, porque eu tinha tempo, aí eu não tinha experiência. E aí eu ficava na tela até as 6 horas da tarde, né? Fechava o profit 6 horas da tarde, o olho vermelho ardendo, né? Quem já... O olho pulando já. Pulando, exatamente. Então, assim, eu comecei a mudar tudo que eu fazia, né? Comecei para um time frame mais curto, que eu nunca tinha ido. Aí comecei... Enfim, foram 6 meses ali de experimentação, assim, péssima, né? Que eu mudei absolutamente tudo que eu fazia. E aí, obviamente, né? Você muda o que tá dando certo, provavelmente você vai dar errado. Vai dar errado. E aí deu você fala, errado que os merda primeiros que eu 6 tô meses fazendo. e tal. Eu lembro que no 3º mês eu parei de operar. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar. Eu vou fechar esse 1 ano sabático e vou voltar pro mercado. E no 6º mês eu contratei uma consultoria de outplacement, a maior do mundo, né, uma multinacional, para eu conseguir voltar como executivo para alguma empresa. E eu já tinha uma decisão tomada. Falei, cara, isso aqui não vai virar, não é para mim e tal, não sei o quê. Eu fiquei um ano com essa consultoria. Eu não fiz uma entrevista. Paguei uma fortuna pra ele. Então, tipo assim, não era o meu caminho. Não entendeu? era. Eu me inscrevi em mais de 80 posições no LinkedIn. Nesse 1 ano. Eu nunca fui chamado pra nenhuma. E o meu currículo era muito bom. Especialmente a minha idade. Tanto do ponto de vista acadêmico, né? Eu tinha um mestrado, uma graduação na FGV. Tal. Inglês fluente, mal fluente. Tipo, não é aqui. E aí eu fui operando, né? Continuei operando. Falei, cara, é o que tem pra mim, né? Enquanto não pinta a vaga na empresa, eu tinha certeza que eu ia voltar pra empresa. Né? Pra uma outra empresa. Enquanto não pinta, eu vou operando. E aí eu tirei o peso. Porque eu falei, cara... Não tenho nada pra perder, porque 6 eu meses vou meu telefone voltar. vai tocar e eu vou ganhar 30 pau. E aí continuou a vir o resultado. Aí começou a vir o resultado. Aí eu fiz um sistema um pouco diferente, adaptei meu sistema para o day trade, aí o day trade começou a vir. Aí começou a vir resultado, aí eu comecei a operar muito pouco. Aí eu delimitei meu horário de operação de 9 a meio-dia.
e tal. Começou a ver seu filho crescer. Não, e aí, não, Aí você começa a ver aí é o maior luxo da vida, né? Aí eu levo meu filho hoje no colégio todo dia, busco ele no colégio todo dia, e todos os dias que eu posso ir pra natação ou pro judô dele, eu vou. Não, isso é um presente. Eu falo muito isso também, porque meu filho tem 13 anos já, né? E da época que eu trabalhava com eventos, né? A gente, segunda a segunda, eu fazia o aniversário de todo mundo, menos o do meu filho. Tipo, não vi ele crescer. Então, a minha transição de carreira também foi muito por isso, assim, né? O tempo tá passando, eu não sei se vou estar aqui amanhã e qual é a relação que eu tenho com meu filho hoje, sabe? Hoje ele é meu maior parceiro, você vai ver. Quanto maior ali, eles começam a pegar gosto de mercado e a gente começa a conversar sobre esses assuntos também. Ele se orgulha muito, inclusive, ele fala, ai mãe, um dia você me leva lá na XP, quero conhecer e tal. Bom. E só que assim, são coisas que, poxa, trabalhar com eventos, cara, brasileiro é festeiro pra caramba, dá pra ganhar um dinheiro? Dá, mas eu não tinha saúde, não tinha vida, não consegui participar da vida do meu filho, né? Então eu acho que isso é o que faz valer a pena, né? Todos os dias a gente tá aqui. Sim. E aí, de lá pra cá, né? Desde que eu saí da empresa, são 3 anos e meio, mais ou menos. 1 ano atrás, depois de muito relutar, eu comecei um programa de mentoria, mega restrito, 10 alunos por turma no máximo, um ticket alto, eu fico 4 meses com essas pessoas e tal. E me fala uma coisa, você quando você foi pro day trade, como é que você se encontrou no seu perfil operacional? Como é que você entendeu o tempo que você se sentia confortável? Como é que você foi se ajustando aí com essa... Foi, assim... Teve algum mentor específico que te ajudou nessa caminhada? Não. Deus. Assim, mentor que eu digo assim, ativamente não, mas assim, eu continuei usando o conceito, eu gosto muito do Helder e do Vélez, né? E aí eu comecei a usar o conceito de triple screen que eu usava no gráfico semanal, né? Que é você sempre ter um time frame grande em que você vê localização, zona de valor e operar num time frame operacional mais curto e tal. Aí eu trouxe isso pro day trade, aí eu primeiro tentei operar o gráfico de 2 minutos, foi péssimo, aqueles setups do velho barra elefante, né, e tal, Fab4, né, e tal, não sei o quê, e deu muito errado, né, pra mim, pelo menos. E aí eu falei, não, cara, eu sou um cara longo, eu sou um cara de um time gráfico mais longo. E aí eu fui pro 10 minutos, né, fui pro 10 minutos, consegui do 50, que é o que eu faço até hoje. E dá super certo pra mim. Tá? Eu opero muito pouco, eu faço, apesar de estar na tela todos os dias, né, e tal, eu faço uns 12 trades no mês. De 10 a 15 trades no mês de day trade. Faço um trade só por dia, tá? Com o limite do meu controle de risco. Enfim, isso eu falei um pouco lá no... Ontem no Arena a gente estava junto, né? Então foi uma descoberta meio tortuosa, né? No começo eu apanhei bastante no day trade. Só que eu tive a parcimônia de operar muito pequeno no começo. Então, assim, a curva de aprendizado, por mais que negativa, ela não me machucava frente ao que eu ganhava, por exemplo, no position e tal. Porque como que você fazia a diversificação do seu capital como um todo, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa, sei lá, saiu de uma empresa, pegou ali o acerto de conta e falou, vou colocar tudo ali no day trade, né? Sim. E não, assim, não existe jeito certo ou errado de começar no mercado, né? Mas quando você aprende a diversificar e quando você tem uma margem de segurança para você operar, né? Como você mesmo bem colocou aqui, vou começar com pouco no day trade, a gente sabe que é um mercado de alto risco, né? Então, como é que você trabalhou essa diversificação? Acho que a empresa também, a administração te ajudou a ter essa visão, né? Então, eu falo o seguinte para os alunos hoje. Cara, vocês têm que ver isso aqui como empresas com centros de custos distintos e resultados distintos, né? Então, você vai ter uma área da empresa que vende uma coisa, que é o position, né? Então, essa empresa, ela tem todo um controle separado, né, que não está interligada com as outras áreas da empresa, que são as modalidades de trade, né, são os tempos gráficos operacionais e tal. Então, eu opero position e opero day trade. Essas duas coisas são completamente... são setores que não se conversam. Que não se conversam. Eu tomo muito mais risco no position do que no day trade, logicamente, porque o gráfico semanal é um gráfico muito mais confiável do que o gráfico de position, e tem um outro adendo, né? No gráfico de position, todo o lucro das operações eu vou deixando em ações residuais daquele papel que eu operei. Né? Isso vai fazendo com que eu vá construindo um patrimônio de maneira lenta, progressiva e consistente. Né? Então, naturalmente, eu opero ali um pouco maior, né, do que eu opero no day trade. Tá? Porque o day trade é mais rápido, você tem menos tempo para tomar decisão, aquela né, velha e clássica e verdadeira
característica do prazo operacional day trade, né? A curva de aprendizado do day trade, ela é muito mais tortuosa, ao meu ver, né? Então, assim, na minha opinião, e é só a minha opinião, se fosse a pessoa que está começando, eu acho que era quase que obrigatório que de repente ela começasse por ações bem pequenininho, num gráfico diário ou semanal, porque ali ela vai conseguir sedimentar as coisas vão ter tempo para amadurecer no tempo certo, e muito provavelmente ela vai estar distante do risco da ruína ali, né? Num gráfico mais longo, tá? Do que ela vai estar, por exemplo, num gráfico mais curto com alavancagem, né? Entendi. Então, essa é uma dica que eu deixo, foi a minha trajetória e me fez muito bem, eu vejo hoje. Tá? Eu acho que o day trade já é uma coisa para quem tem um pouco mais de experiência, o cara que já está com o operacional dele totalmente cunhado, ele não tem mais dúvida, ele não hesita, ele sabe quando ele tem um sinal operacional, sabe quando não tem, ele já se conhece bem, ele já criou subterfúgios de controle de risco, seja com bloqueio de plataforma e tal, para que ele fique de certa forma blindado em relação a ele ter dias que são dias que ele passa do limite. Então, assim, o day trade já é necessário um conjunto de armaduras, que já é um conjunto de armaduras, ao meu ver, mais avançado, que só o tempo e a experiência vai dar. Então, como que eu chego até lá? Eu chego até lá através de uma curva de aprendizado mais fácil e menos doída, que é o tempo gráfico um pouco maior. E não interessa que você opera, você operar com mod, como você opera muito bem, você pode operar no tempo gráfico mais longo, você pode operar no gráfico de 250 minutos com gráfico diário, como time frame, você pode operar no gráfico diário, fazer um swing trade, você pode operar com mod de repente no gráfico semanal, enfim, tá? Então, essa questão do tempo gráfico eu acho sempre importante, né? Qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo isso, porque eu acho que talvez muito de ter dado certo para mim até aqui, que a gente não sabe o dia de amanhã, essa é uma atividade que não tem certeza, né? É renda variável, gente, vai. Muito de ter dado certo foi ter tido o tempo necessário para que eu aprendesse operando leve sem quebrar. O tempo necessário para que eu tomasse pancada, 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 pancada e não quebrasse. E como eu vivi esse tempo todo, o outcome, o final disso foi o seguinte. Cara, eu paguei pouco, porque eu operei muito pequeno. Quando eu não sabia nada, eu operei muito pequeno. Eu paguei pouco para aprender e agora eu aprendi, então agora eu posso acelerar o carro. Né? Perfeito. Tá? E eu acho que quando as pessoas não... Quando as pessoas enxergam o loss ali como uma perda financeira e não como um investimento, que querendo ou não, você... acho que para todo mundo... Eu não conheço ninguém que nunca perdeu dinheiro no começo ali, que não ficou negativo para depois fazer a curva, né? Mas para qualquer educacional, para qualquer faculdade, você vai investir seu tempo, você vai investir um valor financeiro, você vai pagar uma mensalidade de faculdade. Acho que se a gente converter, né, ao invés de você associar a perda financeira, mas estou investindo no meu conhecimento, talvez seja um pouquinho mais leve para você, né, para não sentir a perda especificamente. Sim. E eu acho que muito do que as pessoas talvez se machuquem mais é porque a maioria delas, a porta de entrada é o day trade, né? Sim. E o olho brilha, né? Então, quando você vê ali a possibilidade de ganho, né, índice, dólar, em minutos, por que eu vou ficar semanas numa ação que vai me pagar o que um trade me pagaria num dia, numa Perfeito. Operação, né? É isso. E aí, aconteceu uma outra coisa legal, que num determinado momento, eu fui ficando melhor do ponto de vista psicológico, convivendo melhor, já estava acostumado a ficar em casa. Você já teve dia de fúria? Eu não sei se eu posso chamar de dia de fúria, mas vou chamar. Porque não foi uma perda, assim, o que é um dia de fúria? É o dia que você tem uma perda muito significativa, na minha opinião. Não é quando você passou do controle de risco. Você passou do controle de risco, sei lá, teu controle de risco era R$1.000 no dia, você terminou o dia 2.000 negativo. Tá totalmente errado, aquilo você tem que fazer alguma coisa no dia seguinte. Hoje a tecnologia, as plataformas já são mega evoluídas nesse sentido, pra você resolver aquilo, mas pra mim, sei lá, o dia de fúria pra mim é tipo assim, eu vou criar uma métrica aqui maluca, mas vou criar. O cara tem R$1.000 de risco no dia e perdeu 10.000. Entendi. Aí é um negócio assim, avassalador. Que ele provavelmente vai entregar o resultado de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano. Assim, é um negócio que ele saiu completamente do prumo, tá? Então, nessa construção que eu tô fazendo aqui, eu não tive um dia de fúria. Mas eu já tive uns 2, 3 dias que eu fui
razoavelmente além daquilo que eu Você poderia perder naquele dia. Mas que, mesmo com essa perda, não era algo Que machucava muito... o seu... Machucou pra caçamba, mas que frente ao patrimônio destacado para aquilo, ao capital operacional, não era um negócio assim que, caramba, eu entreguei 4 meses. Tipo, não era, Aham. tá? Então, não sei se eu... Mas aí, como é que você determinou o seu limite de perda do dia? Tipo, o que era o... Por que não 2... Assim, vamos imaginar que, ok, peguei... Meu limite de perda era R$1.000 por dia, mas Tá. eu perdi 2.000. Isso é meu dia de fúria. Uhum. Como que você chegou nesse limite de... Calculando uma porcentagem em cima do capital operacional. Então, lá na onda do capital do total, Helder. não do capital do day trade. Do capital do day trade. Então, eu tenho um capital, sei lá, separado para day trade, R$10.000, sei lá. Aí o Alexander Helder, por exemplo, vai dizer da regra dos 6%. Você pode arriscar 6% ao dia, por exemplo. E esse 6% é dinâmico, né? Então, se sua conta diminuiu, amanhã é 6% em cima da conta que diminuiu, né? 6% mais de 10 mil. Você não tem mais 10 mil, você tem 9.400, sei lá. Né? Então, eu faço essa conta em cima do capital operacional, tá? E aí, isso me dá o meu limite diário de perda possível. E aí, eu faço um trade por dia, quer dizer, um trade... Eu me permito fazer um trade por dia, mas eu não faço trade todo dia. Porque não dá sinal. E aí eu opero com o limite desse meu controle de risco, puxando 2 vezes meu risco para cima. Pronto. E aí eu consigo botar a matemática para funcionar a meu favor. Nesse cenário que eu estou botando aqui, eu posso ter 34% de nível de acerto, que eu estou pouquinho, mas estou positivo, por exemplo. E essa conta que você faz, né? E eu acho que é outro ponto que é interessante a gente falar. Tem um boleto no final do mês contando com o dinheiro do que você vai fazer do day trade? Para você se manter, você vive hoje 100% do dinheiro que você faz do day trade? Você Não. se cobra disso? Não vivo. E aí aconteceu outra coisa muito legal, que é a seguinte. Eu tinha tempo, eu já estava operando, sei lá, até meio-dia, né? E aí eu tinha a parte da tarde ociosa, entre aspas, né? Eu tinha, sei lá, 5 horas da tarde pegar meu filho, tinha que ir pra academia, sei lá, que eu poderia ir de manhã também. E aí eu comecei a falar, cara, eu tô ocioso, o que eu posso fazer? Né? E aí eu fiz uma outra coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer na vida, né? Que é empreender. Jamais. Né? Então, eu falei, cara, eu tô ocioso e tal, então hoje eu tenho a renda lá que vem dos trades, né? Então, para mim, isso é uma caixa, vamos dizer assim. Né? Aí tem uma outra caixa que eu presto consultoria empresarial. Então, por exemplo, eu sou conselheiro de uma empresa química aqui em São Paulo, do board da empresa. Então, eu tenho lá uma renda, eu me comprometo a uma vez por semana entrar lá e fazer uma reunião e, enfim, analiso todos os números financeiros da empresa, tal, e toco junto com os sócios da empresa a estratégia da empresa, né? Então isso é uma outra caixa, tá? Aí eu tenho uma outra caixa que é a mentoria, né? Que é hoje o trabalho educacional que eu faço, passando para esses alunos a minha trajetória e como funciona o meu operacional, né, e tal, que é um trabalho que eu faço ali super para poucas pessoas e tal. Então isso é uma outra caixa de renda. Aí tem o rendimento da renda fixa, é uma outra caixa de renda. Aí tem o aluguel do meu apartamento, é uma outra fonte de renda. Né? E assim... E aí a gente vai vendo essa composição acontecendo, entendeu? Então, quando essa composição acontece, a tua dependência de cada uma de forma singular, ela diminui, né? Porque aí é a teoria do portfólio do Markowitz. Né? Aí você começa a estar pulverizado de risco, pulverizado de setores e negócios. Então, sei lá, no mês que não vendeu, por exemplo, nenhuma mentoria, tá tudo bem, não vendeu mentoria. Eu não vou abaixar o preço para metade, porque não vendeu uma mentoria. Então, não tem desespero. Né? No mês que, por exemplo, o trade não foi legal, também tá legal, porque de repente compensou-se isso de outra forma. Né? Então... Eu hoje, basicamente, sou, sei lá, um empresário que tem, sei lá, 3 empresas que são distintas, de ramos diferentes. Né? E é muito importante trader, isso. O pessoal fala, né? Ah, mas dá pra viver hoje só de trade? Tá, mas talvez se a gente não tivesse essa diversificação, né? Essa a pergunta possibilidade... não é se dá, a pergunta é por quê, né? A gente gosta de dinheiro no bolso, né? Se a gente tipo, tem tá viver só de day de... trade, aí eu vou perguntar assim, cara, tá bom, assim, vamos fazer uma pergunta anterior. Por que viver só de day trade? Se você pode ter várias rendas. Se você fizer day trade, por exemplo, de 9 a meio-dia, o dia tem 24 horas, né? Você usou 3. Então, assim, e as outras 21? Tudo bem, você dorme 8. Então, sei lá, tem tempo aí para você fazer alguma coisa. Então, inclusive eu falo isso para
para alguns alunos, né? Eu dou uma força que os alunos empreendam também, ajudo nesse sentido, né? Porque é um pouco do meu background ali, de minha formação e tal. Então, por que não, sei lá, exemplo, o cara faz day trade, e aí vou dar um exemplo aqui maluco, tá? O cara tem um hobby. O cara tem um hobby que ele gosta muito, que ele entende muito, né? Então, por exemplo, ele tem um hobby que é autorama. Você lembra de autorama? Lembro. Tem até hoje, a galera gasta uma grana com isso, tá? Então, autorama. Então, o cara tem um hobby que é autorama. Se ele entende daquilo, por exemplo, por que não comprar autorama por um preço baixo, uma pessoa que não quer mais aquilo não faz mais sentido para ela, tá um pouquinho quebrado, mas ele vai e sabe fazer a manutenção, ele compra aquilo, beneficia aquilo e depois vende pelo triplo do preço. E no mercado livre da vida. Então, ele vai empreender, ele vai ter uma outra renda, entendeu? E tá tudo bem. Eu acho que isso, assim, esse é o caminho, né? E, inclusive, as pessoas, mas por que fazer mentoria se o mercado te dá dinheiro? Por que fazer isso? Essa pergunta era... Gente, é uma questão, assim, a gente até conversou um pouquinho ali sobre a minha história. A gente tem... eu tive, né? A minha transição foi uma transição difícil também, porque eu acabei estando numa posição que eu não gostaria de estar. Eu tava, né, eu era casada na época, tinha ali a estabilidade, querendo ou não, meu ex-marido tinha uma estabilidade financeira boa. Não, obrigada. E isso, de certa forma, me dava uma certa possibilidade de me arriscar um pouco mais, porque eu sabia que não dependia 100% do dinheiro do day trade para poder pagar uma conta no final do mês, né? E aí, obviamente, né, depois a gente vai diversificando, né? Comecei também a abrir turmas de mentoria, hoje estou aqui na XP, hoje eu tenho né, um trabalho aqui também, fazendo o que eu amo fazer, né, isso para mim é um presente, porque eu consegui não só viver do mercado, né, mas estar aqui no mercado, vivendo isso aqui todos os dias, então e aí por que não, né? Sim. Por que eu vou falar, não, obrigada, eu não quero receber um salário, tá tudo... É óbvio, né? A gente quer dinheiro, e dinheiro faz dinheiro, né? Sim. E você trabalhou isso muito bem, porque você conseguiu construir a sua estabilidade, né? Com o trabalho, te custou algumas coisas, mas que graças a Deus já tá resolvido. E te deu essa oportunidade. E aí eu queria te perguntar, como é que você conseguiu conciliar, agora que você mesmo comentou, tem a rotina de casa, esposa, filho, agora, né? Tá vindo mais um. E... como que depois que você entendeu que aquilo ali era a sua rotina, você conseguiu se encontrar nessa vida do trader, né, que fica dentro de casa? Você tem algum hobby? Você tem alguma rotina matinal? Porque tem isso, né? Vamos acordar, tomar um café, meditar 5 minutos, ler 50 páginas de um livro, ir pra academia, treinar, correr 10 quilômetros. Não, né? Mas... Sim, bom, vamos lá. Acaba que hoje o meu dia tá todo preenchido, né? Então, e isso é bom, porque isso me aproxima daquilo que eu fiz muito tempo, que é, tipo, entre aspas, trabalhar o dia inteiro. Só que é um trabalhar o dia inteiro com bem menos pressão e fazendo uma coisa que eu gosto muito mais do que eu fazia antes, né? Então, por exemplo, eu vou acordar, eu vou pra academia de manhã, 7h30, vou malhar até umas 9h, e aí vou chegar em casa, vou sentar na tela 9h20, tá? Porque é muito difícil que eu abra trades antes das 10, tá? Vou sentar ali 9h20, às vezes 9h e tal, e sentou ali. Aí acabou. Aí porta do escritório fechada, todo mundo já sabe, é celular virado com a tela para baixo, o WhatsApp web no computador tá fechado, não existe, né? E aí é concentração total. Né? E aí eu vou ficar ali absolutamente focado até meio-dia. Acabou aquilo ali, eu já tenho a correria para deixar o moleque no colégio, volto e tal, não sei o que, almoço e tal. Né? E aí eu vou tocando durante o dia, porque é tudo hoje pelo WhatsApp, né? Enfim, vou falando com meu sócio, vou falando com o sócio da empresa que eu presto consultoria, né? Que eu sou conselheiro e tal. Eu vou tocando tudo pelo WhatsApp. Ali, às vezes faz um call, tem uma reunião de tarde, não sei o que lá e tal. Produzo conteúdo pro Instagram lá, né? E tal. Caixinha de pergunta, ou alguma postagem, alguma coisa que eu acho legal, vou responder a galera, vou fazer story e tal, não sei o que. Então, eu passo... o dia nessa rotina, que é uma rotina diversa, porque às vezes eu vou estar falando de um business, às vezes eu vou estar falando de outra, aí eu estou postando um trade no grupo da mentoria que eu fiz, um aluno postou e eu vi que o trade não tá legal, aí eu mando o link para todo mundo, entro ao vivo com todo mundo e falo, pessoal, vamos conversar sobre esse trade aqui, poxa, não tá certo. Você comprou sem o candle tá fechado, comprou dentro do candle, não faz isso, compra a confirmação, enfim, né, vai ser aquilo. Então acaba que hoje eu vou trabalhar, sei lá, 8, 9, 10 horas por dia, mas de uma forma mais espaçada, de uma forma que eu consigo dosar mais, né? Eu passava o dia inteiro em reuniões infindáveis, então assim, não tem mais o dia inteiro em reuniões infindáveis. Então, assim, eu sinto que eu sou mais eficiente com o meu tempo hoje, né? Do que eu era antes. E coincidentemente, né, eu ganho bem mais do que eu ganhava antes.
Porque é essa eficiência do tempo, né? É você ter o teu tempo muito bem remunerado, você trabalhar muito bem. Não é quantidade, eu fui muito tempo da quantidade. Né? E tá tudo bem, porque a gente tem coisa. Sim, não dá pra você entrar numa empresa como diretor. Você vai entrar, você vai mostrar trabalho. Sábado, domingo, feriado, se me chamasse, eu tava lá. E eu virava à noite, se fosse preciso, dormia no sofá da minha sala. Não tem problema, entendeu? Mas em algum determinado momento, tem de que haver um shift, entendeu? Você tem que beneficiar melhor a tua hora de trabalho. Porque se você não fizer isso, e isso só é feito com conhecimento, então eu digo o seguinte: conhecimento compra tempo. Perfeito. O pessoal diz o seguinte: o tempo não tem volta, né? O tempo não tem reembolso. Eu, de certa forma, óbvio, né? Porque é meio lógico. Concordo com isso, mas eu faço esse adendo. Eu falo, olha, mas conhecimento compra tempo. Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, você consegue ganhar mais por hora e, consequentemente, se você ganha mais por hora, você não precisa mais trabalhar 16 horas por dia. Porque você pode trabalhar 3. E ganhar muito mais do que você trabalhava quando você trabalhava 16 horas por dia. Isso só se faz com conhecimento. É a busca eterna da vida. É o conhecimento, porque o conhecimento vai comprar tempo lá na frente. Perfeito. Tá? Então, eu vi o seguinte: hoje, por exemplo, as pessoas lá da mentoria vão pagar para ter acesso a um conhecimento de mercado de 10 anos, da minha trajetória e tal, não sei o que lá, vão ficar 4 meses comigo, eu vou abreviar. Estão ganhando tempo. Elas ganharam 10 anos de experiência. Elas ganharam 10 anos e sei lá, hoje, sei lá, eu fecho uma turma de 10 alunos de mentoria, a mentoria tem um valor razoável. É uma grana que para eu fazer no corporativo eu demorava muito tempo e tinha muito mais sofrimento, por exemplo. E não tinha todo a minha realização profissional que eu tenho hoje, por exemplo. Cara, e quando a gente se descobre no mercado é um negócio assim que a gente não quer sair mais, né? Parece que é um bichinho que morde e que não sai mais. Exatamente. E agora, mudando um pouquinho de assunto, emocionalmente, você teve alguma questão ali que você falou, cara, isso daqui eu preciso lidar com José Mograbi, que eu não conhecia sentimentos que eu não conhecia, e eu falo que pra mim o mercado foi uma grande escola, assim, um espelho, assim, que é o ego, é o perfeccionismo, é o medo, a ansiedade, tem vários sentimentos aí. E a gente só vai aprender isso e só vai amadurecendo mesmo com o tempo de tela, né? Mas qual foi a sua maior dificuldade ali com o emocional? Ou você, não tive, eu sou uma pessoa... Não, tinha que isso. fria, calculável, eu sou... Acho que, sei lá, durante muito tempo, o que mais me atormentou no trade foi o medo de perder versus a vontade de ganhar. Então, durante muito tempo, eu tive muito mais medo de perder do que vontade de ganhar dinheiro. Você protegia a operação? Acontecia? E é uma mágica que hoje eu vejo isso acontecer. Hoje eu vejo que não é comigo, né? Porque, sei lá, já foram 50 anos de mentoria até aqui. E é igual. Enquanto isso não muda, você não ganha dinheiro. É incrível. Só que enquanto você não tem o conhecimento certo, você não tem a confiança e a coragem certa para ter mais vontade de ganhar dinheiro do que medo de perder dinheiro. Repete. Enquanto você não tem o conhecimento certo, você não tem a coragem necessária para mudar esse raciocínio. Então, por exemplo, hoje eu entro num trade, eu entro com vontade de ganhar dinheiro. Isso é diferente. Não, e sem contar que assim... Eu vou ficar no trade o tempo que for, até o alvo. Adoro. Entendeu? Por quê? Porque é a vontade de ganhar dinheiro, velho. Eu não tenho mais medo de perder dinheiro. E não é errado, tá, gente? Agora, isso não é ser ganancioso, não. A gente tá no mercado é pra isso. Claro. Senão a gente não tava lá. Exatamente. Então eu não vou ficar ali dentro do trade. Ai, uma barra vermelha. Ai, voltou. Ai. Primeiro que eu faço o trade, a plataforma já conduz tudo sozinho. Eu faço o trade e já saio da mesa. Mas eu vou fazer outra coisa e tal. Você perguntou se eu tenho um hobby. Eu toco guitarra. Ah, que massa. Lá no meu Instagram tem vários vídeos. Me amarro. Toco desde os 12 anos. Hoje em dia tudo... E são, hoje, querendo ou não, né? Você tem tempo pra isso, tem, né? Você tá no trade toco lá, eu tô tocando aqui, né? Uma hora por dia no mínimo. Mas você sabe que isso da tranquilidade É muito louco. Acho que cada um tem um ponto ali que precisa ser trabalhado. Eu já não tinha essa coisa acho que o meu problema era deixar talvez prolongar a operação. É tipo assim, eu quero ganhar mais, eu vou deixar mais. Então eu não tinha medo de perder. Isso me custou caro. Entendi. Porque eu não tinha medo de tomar stop, eu não tinha medo, eu era muito corajosa. Entendi. Eu falo que assim, tudo no mercado, todos os sentimentos são válidos, inclusive o medo.
Eu gostaria de ter tido mais medo, mas eu não tive. Então, assim, mas a coragem demais também me machucou muito. Porque você acaba, não, eu vou revidar, eu vou Você lá, se aproxima de uma irresponsabilidade. O excesso de coragem, no limite, ele vira irresponsabilidade. Total. Então, assim, no começo, com certeza, eu fiz muita coisa A errada. gente não sabe dosar as coisas. Porque eu tinha empresa, então eu tinha essa fonte de renda que me dava essa estabilidade. Então, Tipo assim, tá entrando dinheiro aqui de uma outra forma, esse dinheiro daqui é pra queimar mesmo, então eu vou pro tudo ou nada. Então, só que assim, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha bagagem, eu não tinha malícia, eu não tinha tempo de tela, tinha muito, mas assim, eu acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de medo, talvez eu teria começado até de uma maneira mais correta. Comecei também com longo prazo, renda fixa, né? Mas aí quando eu fui pro day trade, eu fui muito agressiva. Então, só que assim, hoje eu já consigo conter, né, essa coragem e Sim. não é ter medo, mas Sim. é realmente o conhecimento que eu consegui, o que eu tenho hoje, que eu consegui aprimorar e agora eu tenho os meus objetivos, os meus alvos continuam. Ontem, inclusive, a gente fez o trade lá, fica 5 horas da tarde, fiquei... Tava lá, mas por quê? Porque eu tinha o meu alvo ali traçado, Sim. deu o meu alvo, acabou. É 5 horas da tarde, mas eu nem tava olhando. A gente saiu, foi almoçar, andamos, gravamos, fizemos um monte de coisa à tarde e o trade tava rolando. Porque é como você falou, a partir do momento que a gente entrou, já fez a análise, não tem que ficar apertando, não tem que ficar ajustando, não tem que... Eu fico tranquila com isso, né? E o operar commodities é uma dessas possibilidades, porque é um mercado alavancado, que tem um potencial de ganho alto. Sim, gráficos direcionais, geralmente. Gráficos direcionais. Então, acontecia muito, morava em Floripa, né? A gente fazia uma operação, entrava, às vezes dava uma operação por semana. Agora eu vou pra praia. Sim. Porque a gente tem essas possibilidades, né? E poder usar o tempo a nosso favor. Sim. Bom, acho que falamos muito já, né? Foi muito bom esse papo muito aqui. Bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Primeiro, eu quero convidar todos vocês... Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, com os inimigos, com quem vocês quiserem, né? Porque os inimigos também precisam ouvir muitas coisas, muitas verdades aqui foram ditas. Obrigada mais uma vez pela presença. Foi uma delícia esse papo. Espero que vocês tenham curtido. Deixe um comentário aqui embaixo também, se vocês gostaram. Deixem um like, se inscreve no canal. Onde que a gente te encontra, Mogabi? Instagram, @JoséMograbi com I no final. Com I. Tá. Pronto, gente. Sigam ele lá também. Estamos juntos nessa e obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom conversar com você. Adorei também. É isso, Valeu, gente. pessoal. Até o próximo. Fui!